presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, em entrevista concedida ao Estadão publicada nesta segunda, afirmou que a Corte discute internamente a adoção de um código de conduta para ministros em meio à repercussão do caso Master. Segundo ele, não há caso fácil no tribunal e situações sensíveis podem voltar a gerar tensão mesmo após momentos de aparente harmonia. Ao comentar o momento vivido pelo STF diante do caso, Fachin disse que a dinâmica institucional é instável. Se você disser que o incêndio está baixando, em seguida ele se resigna e volta, declarou, ao ser questionado sobre a temperatura do tema dentro da corte. Fachin também foi perguntado sobre acusações de desvio de ética envolvendo ministros do Supremo. Ele explicou que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional não veda determinadas condutas individuais, como participação societária, por se tratarem de atos não jurisdicionais. Ainda assim, ressaltou que essas escolhas podem gerar reflexos institucionais. Para o presidente do STF, a criação de um código de conduta é necessária. Eu entendo que é necessário. Um código de conduta é uma medida de defesa do próprio tribunal e é uma evolução desse aprendizado institucional. Fachin citou experiências de tribunais constitucionais de outros países que adotaram regras semelhantes. Ele reconheceu, no entanto, que há divergências internas sobre o momento adequado para discutir o tema. Parte dos ministros avalia que o debate não deveria ocorrer em ano eleitoral. Sobre isso, Fachin ponderou: reconheço que esse argumento é sólido, ao se referir à preocupação com maior exposição institucional. Apesar das diferenças, o presidente do Supremo afirmou que não há maioria contrária à existência de um código. Há um sentimento de alguns colegas, não são muitos, que ontologicamente são contra o código, mas não é a maioria, afirmou, destacando que a principal divergência está relacionada ao timing da medida. Ao tratar dos efeitos do caso Banco Master, Fachin disse não acreditar que o episódio leve ao avanço de pedidos de impeachment contra ministros do STF. Segundo ele, esse cenário representaria uma crise institucional grave. Nós teremos condições de tirar aprendizados dessa crise e resolver isso institucionalmente. Fachin apontou o Código de Conduta como um dos caminhos possíveis para lidar com esse tipo de situação. Isso seria uma solução de compromisso. Não é uma solução mágica e também não é a única. Segundo o ministro, a proposta não tem caráter moralizante, mas busca estabelecer transparência. A regra deve ser a transparência, tudo sobre a mesa, disse, ao defender que relações pessoais e profissionais de ministros e familiares sejam claras para a sociedade e para a própria instituição. Nesta segunda-feira, Fachin declarou que um dos principais fatores da erosão da democracia é a perseguição a ministros. Permito-me registrar que vivemos tempos desafiadores para o Estado de Direito Democrático. Ainda esse mês, no Brasil, recordamos os 3 anos de um episódio que testou a força de nossas instituições. A invasão, em 8 de janeiro de 2023, das sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Aquele ataque teve por objetivo abalar a ordem constitucional e subverter a democracia. A resposta institucional foi dada. A resposta institucional dos 3 poderes da República foi firme, conjunta e inegociável. Houve a responsabilização dos envolvidos com pleno respeito ao devido processo legal e à ampla defesa. A memória desse episódio não se dirige apenas ao passado e apenas ao Brasil. Dirige-se ao futuro e ao nosso continente como um todo. Como bem advertiu o ministro Celso de Mello, que presidiu o nosso Supremo Tribunal Federal, quando se apagam os vestígios da violência institucional, abre-se espaço para que a intolerância se reorganize. A democracia, por isso, requer memória e vigilância. Não por nostalgia, mas por lucidez. Não para despertar ressentimentos, mas para prevenir recaídas. Nem sempre, como sabemos, o autoritarismo se apresenta com a face ruidosa da ruptura aberta. Há uma modalidade insidiosa, silenciosa, graduada, que corrói as instituições por dentro. É a erosão democrática. São tempos em que a estrutura de freios e contrapesos é tensionada até quase a exaustão.
tempos em que a liberdade de imprensa é hostilizada, tempo em que magistrados e magistradas são perseguidos por seu ofício, tempo em que os direitos civis, políticos e sociais são relativizados, tempo em que o discurso de ódio alcança mulheres, imigrantes e minorias étnicas e religiosas, tempo em que o meio ambiente é devastado, tempo em que a desigualdade se reverte em humilhação. Neste cenário, compreender o entrelaçamento íntimo entre democracia e direitos humanos, como bem acaba de dizer o presidente Rodrigo Modrovic, não apenas é um exercício teórico, mas é um ato de defesa civilizatória. Estamos, senhoras e senhores, nesta página, a defesa da civilização e dos pactos civilizatórios contra a barbárie que quer se reinstalar em todo o continente e, por que não dizer, também em países da Europa continental. Na live do meio-dia desta terça, Vinícius Segala comentou sobre o caso. Finalmente, em relação ao Fachin, eu vejo, sabe, Kiko, de que maneira o Fachin, ele é um ministro errático, como você disse, eu diria até fraco, e que talvez se envolva um pouco menos com esse grande capital que alguns ministros se envolvem de alguma maneira, né? Dança, flerta, talvez menos, e se sinta ali de uma maneira atingido, como não deveria ser. Por um motivo egoísta, fica propondo esse código de conduta. O código de conduta do Fachin é tão tonto. Não tem um item proposto que já não esteja na lei de magistratura. Não tem um item que já não seja lei. Ele quer criar um factóide que não vai ser feito e que não mudaria nada. Desrespeitam a lei, desrespeitariam o código de conduta. A lei é muito clara. Ou você acha que a lei fala que o ministro pode ir no avião com o advogado do caso que ele vai julgar? Não pode. No avião particular, num jatinho, não pode. Isso já está na lei, meu amigo. Se tiver no código, também não vai adiantar nada. Então, de uma maneira egoísta, o Fachin só quer tirar o dele da reta, já que ele é presidente. Presidente, já falei mais de uma vez aqui, presidente de corte não é que nem presidente do Congresso, nem do Executivo. É um cargo administrativo, ele é quase... Por isso é rotativo, eles nem ligam quem é, todos vão ser, a cada um do seu período. É um cargo administrativo, operacional, operativo. O máximo define pautas e tal, mas... E aí ele, nessa posição, quer fazer que... só falou platitudes também no Estadão e no Globo. Eu li também essas entrevistas. Aí a imprensa, com a sua maledicência, pinça um título, corta uma aspa para dizer que ele está querendo, ele só está querendo tirar o dele da reta, de uma maneira quase covarde, meio que dá pena do ministro Fachin, sabe? Gritando, sabendo que nada vai acontecer, só para falar que eu não faço parte disso, e pouquíssimo ou nada preocupado com as instituições. Precisa de alguém que nem o presidente Lula mesmo chegar e falar, porra, tá uma palhaçada isso aí. Vamos ver se agora o Toffoli toma algum tipo de noção na cabeça, né? Para de ficar levando uísque durante o sol aberto para banqueiro que chega no seu resort já. Porra, para, você é ministro.